Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ativa Pod, podcast oficial da Ativa Logística. Eu sou Beatriz Morgado. E eu sou a Bianca Lotti, e nós fazemos parte do time de marketing da Ativa Logística. No episódio de hoje, vamos falar sobre as ações da área de ESG da companhia para celebrar a Semana do Meio Ambiente. E para nos contar sobre o assunto, convidamos Guilherme Batistella, analista de ESG aqui da Ativa Logística. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Gui. Olá meninas, bom dia Bia, bom dia Bias, na verdade, né? Eu que agradeço o convite, muito legal participar aqui desse podcast, comentar um pouquinho sobre ESG aqui na Ativa. Bom, e para começar, podemos falar sobre o significado da sigla ESG, né? Para quem ainda não conhece, o que ela significa, Gui? Claro, vamos lá. Então, ESG, ela é uma sigla em inglês, né, que significa Environmental, Social and Governance, que aí traduzindo para o português é ambiental, social e governança. Basicamente, são 3 pilares que são utilizados para guiar a sustentabilidade empresarial e a responsabilidade social. E aí, destrinchando um pouquinho sobre esses 3 pilares, no que se refere ao ambiental, estamos dizendo aqui o impacto ambiental das nossas operações. Sim. Então, podemos incluir fatores como emissões de carbono, que é bastante comentado, uso de recursos naturais, uso de energia, consumo de água, entre outras questões, e principalmente também a prática de gestão de resíduos, que é bem importante, principalmente aqui na Ativa, que a gente utiliza bastante plástico, pallet, madeira, sim, enfim. No que diz respeito ao social, o segundo pilar, aqui podemos falar como que a empresa lida com relações aos seus funcionários, fornecedores, clientes e as comunidades locais, que a gente costuma dizer que são os nossos stakeholders, abordando questões como diversidade, direitos humanos, condições de trabalho, ações sociais, projetos comunitários, enfim, entre diversos que a gente vai comentar um pouquinho aqui também. Certo. Em governança, a gente envolve a forma como que a empresa é gerida, incluindo a transparência das suas práticas, a composição do conselho de administração, aqui podemos falar sobre comitês, políticas, enfim, código de ética e conduta, diversas outras questões que estão relacionadas a práticas aí éticas, de compliance e gestão da empresa. Tá, é um mais geral, assim. Isso, resumindo então, né, o que esses 3 pilares dizem, né, para nós. São critérios que nos auxiliam a enxergar como a empresa se organiza para agir em relação ao meio ambiente e à sociedade. Sim, mas e em relação ao nosso setor aqui de logística e de transporte, como que a gente consegue encaixar? Você diz em projetos? Esses 3 assim? pilares, Tá. Hoje a gente conta aqui, né, com um grande portfólio de projetos e ações voltados principalmente para esses pilares, né? A gente utiliza os pilares para nos guiar nos projetos. Sim. Então aqui nós estamos falando desde a redução de pegada de emissões de carbono com veículos elétricos, painel solar em veículos da frota e até projetos voltados para a redução de insumos plásticos na operação, adotando soluções sustentáveis. Por exemplo, o uso da capa logística na operação de transporte, cinta logística na operação de armazenagem, para garantir a substituição e a redução do uso de insumos plásticos. A gente também conta com uma base de reciclável que a gente recebe de todas as nossas filiais, os pallets para reconstrução, papelão, plástico, que a gente faz a logística reversa e recicla esses resíduos. Com viés social, a Ativa também tem uma grande participação, principalmente com a logística solidária. O que é isso, né? A gente visa fomentar iniciativas sociais em conjunto com nossos stakeholders, então clientes, fornecedores, comunidades locais, através de campanhas solidárias com apoio logístico. Então, esse projeto, por exemplo, é um case bem legal, um case de sucesso nosso, que já atendeu milhares de pessoas, mais de 7 municípios, conta com diversas parcerias, ONGs, instituições filantrópicas e os nossos clientes, né? Sim. Algumas ações aqui, essas ações tanto com viés ambiental quanto social, elas seguem as nossas diretrizes da política de sustentabilidade, são discutidas através do nosso comitê de ESG, que garante a governança, né, corporativa das nossas ações. Legal, Gui. E em relação à implementação desses projetos, quais são os maiores desafios que você e a sua equipe enfrentaram, assim? Implementar esses projetos, eles são sempre desafiadores, né? Principalmente por conta que ele tem um custo elevado em novas soluções, também a adaptação do processo, como é o caso das capas logísticas, as cintas, até questão de veículos elétricos, eles têm um custo elevado, né? E a investir nessas práticas envolve um custo elevado
de tecnologia, infraestrutura e treinamentos. Então, Sim. essas são algumas das dificuldades. São muitas pessoas envolvidas, né? Isso. Acho que é só Exato. colocar uma capa lá, mas não você é tem bem que treinar a isso. equipe operacional, Sim. você tem que instruir os gestores, a liderança, como Sim. utilizar, como... não adianta a gente só colocar a tecnologia, a gente Sim. tem que treinar todo mundo Sim. e explicar o porquê estamos adotando isso. Isso é o Sim. principal, É né? para fazer um bom uso do que está Isso. sendo implementado. Sim. né? Exato. Para garantir que a ideia será sustentável de Sim. fato. Sim. E aí, enfim, além de adaptar esses processos, que pode gerar uma mudança significativa Sim. no processo ali da equipe, é sempre bom lembrar que essas soluções, a longo prazo, elas trazem benefícios tanto para a empresa, então questões financeiras, de retorno, save, quanto para o meio ambiente, para a gente reduzir nossa pegada ambiental. Sim, que legal. E puxando mais para a parte de meio ambiente agora, que essa semana agora é só sobre isso, como que as pessoas podem contribuir pela preservação, assim, dentro de cada setor? O que elas podem fazer? Legal, boa pergunta, Bia. Aqui a gente pode adotar pequenos atos ao longo do nosso dia a dia, que quando a gente soma esses pequenos atos no final do ano, ali no final do dia, são muitas, a soma é muito grande, né? Sim. Então, por exemplo, economia de energia. Aqui a gente pode falar em desligar os computadores quando termina o trabalho, ali no final do dia, desligar os monitores, as luzes quando sair para o almoço, utilizar lâmpadas com tecnologia mais avançada, como LED, por exemplo, aproveitar a luz natural sempre que possível, por exemplo, nos nossos armazéns, redução de papel, a gente utilizar documentos digitais em vez de impressos, Sim. Reciclagem, então aqui a gente instruir também sobre a coleta seletiva, descartar corretamente o papel na sua cesta, no seu coletor, Sim. né, o plástico, enfim. Uso consciente de materiais, então reduzir o uso de materiais plásticos descartáveis, por exemplo, como utilizar canecas, garrafas ao invés do copinho plástico, e alguns outros, por exemplo, focado aqui na economia de água, instalar torneiras, descargas eficientes para evitar o desperdício. Então são pequenos atos que a gente consegue corrigir no nosso dia a dia com nossas ações, não precisa nem ser uma adaptação da infraestrutura, Sim. que a gente já consegue ter um impacto bem legal ali a longo prazo. Sim. Só para lembrar também, em comemoração da Semana do Meio Ambiente, que essas atitudes a gente pode fazer tanto na empresa quanto em casa também. Isso, porque boa. é fundamental, né, pra gente preservar o meio ambiente dentro e fora do nosso ambiente de trabalho. Boa, Bia. Legal você ter destacado isso. Não é só, as ações não ficam dentro só da empresa. Sim, a gente sim. pode levar isso, que a gente adquire esse conhecimento no nosso dia a dia para casa também. Porque Sim. a gente pode fazer a nossa parte tanto em casa, tanto quanto aqui como empresa também. Com certeza. Bom, estamos chegando ao fim desse episódio. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Guilherme pela presença, por toda a aula que ele deu sobre ESG. É uma ação que está vindo com muita força, né, recentemente. Sim, sim. E é muito legal a gente falar sobre isso, ainda mais agora nessa Semana do Meio Ambiente. Então, nossa, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, legal poder participar, mesmo que seja um bate-papo rápido aqui, falar um pouquinho sobre as nossas ações da Ativa, falar um pouquinho sobre ESG, como a gente consegue aí de pouquinho em pouquinho a gente mudar a questão aí de mudanças climáticas, falar um pouquinho sobre sustentabilidade. É bem legal vocês darem esse momento aqui também para a equipe de ESG. Eu que agradeço. Obrigada, Gui. Obrigada também a nossos ouvintes por terem ficado conosco durante todo o episódio. E fiquem ligados nas redes sociais da Ativa Logística, pois teremos mais episódios do nosso Ativa Pod. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima.